Em 2039, a Terra enfrenta uma crise de oxigênio tão grave que se tornou praticamente inabitável. As cidades se transformaram em escombros, e apenas alguns poucos sobreviventes ainda vagam, dependentes de máscaras conectadas a cilindros de oxigênio. No Brooklyn, o engenheiro Darius sai do abrigo para realizar a manutenção dos painéis solares, enquanto seu pai sai para comprar livros para sua neta. No entanto, ao sair, o pai de Darius pisa em uma tábua podre, caindo e danificando seu tanque de oxigênio. Ele fica pendurado, lutando para respirar. Darius, ao ouvir o chamado de socorro através das comunicações, corre imediatamente para a livraria. Apesar dos esforços de Darius para libertar seu pai do buraco, ele lamentavelmente não consegue. No entanto, ao subir e agarrar os pés do pai, ele finalmente consegue puxá-lo para cima. Infelizmente, já é tarde demais e seu pai está morto. Darius retorna ao bunker com o coração pesado, onde compartilha a triste notícia com sua esposa Maya e sua filha Zora. Apesar da dor da perda, eles reconhecem a necessidade de continuar. Com o conhecimento de engenharia de Darius e a experiência agrícola de Maya, o bunker tem recursos suficientes para garantir uma vida relativamente confortável. Darius decide enterrar seu pai no cemitério, a mais de 8 quilômetros de distância. Embora Zora proteste devido ao potencial perigo, Darius argumenta que não tem visto ninguém há 3 anos. Então a jornada deve ser segura. Na calada da noite, enquanto os outros dormem, Darius realiza a manutenção na máquina vital do bunker e faz uma descoberta preocupante. A reserva de oxigênio só durará mais 2 meses. O computador indica que o sistema foi comprometido, colocando Darius diante de uma escolha angustiante. Na manhã seguinte, Darius se despede de Zora, presenteando-a com o livro que seu avô comprou para ela. Enquanto observa Darius sair com o corpo pela câmera de segurança, Zora, não querendo perder o contato com ele, tenta contatá-lo pelo rádio, compartilhando histórias sobre como ele previu a escassez de oxigênio, mesmo que ninguém acreditasse nele, mas conseguiu construir o bunker a tempo. Infelizmente, Darius nunca responde, e 5 meses se passam sem qualquer notícia dele. Maya e Zora fazem o possível para sobreviver por conta própria. Agora, é incumbência delas deixar o bunker e realizar a manutenção do dispositivo. Sempre que saem, elas levam uma arma consigo, embora Maya ainda se preocupe toda vez que Zora sai sozinha. Felizmente, o bunker possui uma porta de aço robusta e uma fechadura com senha, proporcionando uma sensação de segurança. Elas tentam manter cada uma a companhia da outra o máximo possível, mas nos momentos de silêncio, a ausência de Darius é dolorosamente evidente. Zora persiste em enviar mensagens pelo rádio, compartilhando memórias familiares pré-apocalipse. Enquanto isso, Maya não desiste e dedica seu tempo a plantar sementes, mantendo a esperança de que uma delas um dia floresça. Além disso, ela simula erros no computador para ensinar Zora a resolver problemas que possam surgir. Às vezes, Zora expressa sua vontade de sair em busca de seu pai, mas Maya a lembra das tentativas anteriores e a proíbe de partir. Isso frequentemente resulta em discussões. Uma tarde, após concluírem a manutenção, a dupla está do lado de fora quando avistam 2 pessoas se aproximando com um carrinho de compras. Eles se apressam para se esconder atrás de um carro velho, observando enquanto os estranhos tentam entrar no bunker sem sucesso. É intrigante como eles parecem saber exatamente qual porta procurar. Nesse momento, o sistema de alerta de Maya e Zora os lembra da necessidade de oxigênio, e uma das estranhas, chamada Tess, ouve o barulho e parte para investigar, enquanto seu parceiro Lucas procura outras entradas no telhado. Com cautela, Tess se aproxima do carro, mas não encontra as mulheres. Enquanto isso, ela ouve Lucas tentando avisá-la pelo rádio, mas é tarde demais. Maya e Zora a derrubam no chão e correm para o bunker, fechando a porta antes que os estranhos possam alcançá-las. Maya então usa o comunicador para exigir uma explicação. Tess jura que não tem intenção hostil e explica que ela e Lucas vivem em um abrigo antiaéreo nos arredores da Filadélfia, junto com outras 25 pessoas. Ela menciona que o sistema de filtragem de ar começou a falhar recentemente, levando-os a viajar por 3 dias em busca de Darius. Tess afirma ser uma física que colaborou com Darius na universidade e que apenas deseja examinar o sistema que ele criou para replicá-lo. Zora está determinada a ajudar as pessoas do abrigo, enquanto Maya duvida da existência do próprio abrigo. Após intensa discussão, Zora consegue convencer sua mãe a ajudar, argumentando que se Tess puder realmente replicar a tecnologia de Darius,
poderão causar um impacto significativo no mundo. Maya instrui Tess e Lucas a deixarem suas armas na porta e aguardarem de joelhos. Com a arma em punho, Maya pede a Tess que amarre as mãos de Lucas, enquanto ela mesma amarra as mãos de Tess. Em seguida, Maya verifica se não estão escondendo mais armas antes de conduzir Tess em direção ao abrigo. No momento em que estão prestes a entrar, Micah emerge do esconderijo e ordena que parem. Mas Maya e Zora abrem fogo, ferindo Micah. Apesar dos ferimentos, ele ataca Zora no bunker, levando Maya a correr para dentro e fechar a porta, deixando Tess e Lucas do lado de fora. Mãe e filha apontam suas armas para Micah e assim que entram na sala principal, o imobilizam. Maya então usa o comunicador para se comunicar com Tess, que explica que tudo não passou de um mal-entendido. Micah era seu vigia, e ao vê-la amarrada e sendo levada, pensou que ela estava em perigo. No entanto, Maya não acredita em suas palavras e ordena que ela vá embora, mas Tess anuncia que ainda pegará a máquina de Darius de qualquer maneira. Com uma faca, Tess liberta a si mesma e a Lucas, anunciando que estão recorrendo ao uso da furadeira. Dentro do bunker, Maya e Zora cuidam do ferimento de Micah, enquanto debatem se a história dele é verdadeira ou não. De repente, o alarme dispara e o computador anuncia que o sistema foi comprometido. Zora e Micah tentam olhar para a câmera, mas Tess a cobriu com fita adesiva. Enquanto isso, ela recupera a arma que Micah deixou cair enquanto Lucas estava ocupado usando a furadeira para tentar derrubar a porta do bunker. Felizmente, Zora tem uma ideia e reúne algumas peças mecânicas para montar uma pequena engenhoca que ela então posiciona contra a porta. Ao ativá-la, ela envia um pulso eletromagnético que danifica a furadeira. Determinada a não desistir, Tess sobe ao telhado e injeta dióxido de carbono no bunker, reduzindo drasticamente os níveis de oxigênio. Com o alarme soando, Zora e Maya correm para colocar suas máscaras de oxigênio. Enquanto Maya sai para resolver o problema, Zora fica para manter Micah sob a mira de uma arma, embora se sinta desconfortável ao começar a falar sobre sua filha. Após muita hesitação, ela decide compartilhar uma máscara com ele, desde que ele responda às suas perguntas. Micah jura que não matará Darius e afirma que Tess realmente o conhecia antes do apocalipse. Do lado de fora, Lucas deveria aguardar perto da porta para atacar, mas se distrai ao ver algo na garagem. Ele arrasta Tess até lá, mas antes que possam entrar, a trava de emergência é acionada. Neste momento, Maya surge no telhado e abre fogo, forçando-os a se esconder. Em questão de segundos, eles elaboram um plano. Tess começa a atirar em Maya enquanto Lucas se dirige ao bunker. Dentro, o ar se torna respirável novamente, e Micah aproveita a oportunidade para começar a lutar contra suas amarras. Tess repentinamente sai do esconderijo, fingindo se render. No entanto, isso é uma distração, permitindo que Lucas salte em Maya por trás, iniciando uma luta que resulta na quebra da perna de Maya. Em retorno, ela bate nele com um esfregão e machuca a orelha. Infelizmente, Tess a surpreende por trás e a nocauteia. Ao mesmo tempo, Micah se liberta e ataca Zora, que o empurra, pressionando o polegar contra a ferida de Micah. No entanto, Micah encontra sua arma e a mantém sob a mira de uma arma. Minutos depois, Lucas e Tess descobrem a câmera enquanto mantém Maya como refém. Micah amarra Zora e tenta abrir a porta, mas não consegue sem o código. De repente, ele começa a sentir tontura por causa da quantidade de sangue que perdeu e cai morto no local. Do lado de fora, Lucas ameaça atirar em Maya se Zora não abrir a porta, mas o microfone ainda está mudo e Zora não consegue se explicar. Felizmente, o rádio de Micah está por perto, então ela o arrasta com os pés e diz ao grupo que ela está amarrada e Micah está morto. Tess exige que Maya abra a porta deste lado, mas ela revela que é necessário um distintivo especial, junto com o código, e aquele distintivo fica dentro para impedir a entrada de pessoas. Desesperada para ajudar sua filha, Maya finalmente admite que há outro distintivo, mas está longe de estar lá. Ela tem um carro funcionando, então Tess concorda em ir embora com ela enquanto Lucas fica para vigiar. Durante o passeio, Maya explica que eles vão encontrar Darius. Acontece que depois que ele saiu para enterrar o pai, Maya encontrou um bilhete explicando que a máquina não conseguiria manter o ar limpo por mais 3 pessoas, mas com apenas 2, haveria mais tempo para Zora e Maya descobrirem as sementes. Isso significa que Darius realmente está morto, e não voltou de propósito. Zora manda o computador tocar uma música, o que traz um momento de alívio para a tensão no bunker. Algumas horas depois,
Maya encontra o corpo de Darius e leva um momento para lamentar antes de encontrar o distintivo. A dupla está pronta para ir embora. Mas naquele momento o carro fica sem energia. Tess pede o distintivo, apontando que Maya mal consegue se mover com a perna quebrada, então não há como ela sobreviver a uma viagem de volta a pé. Ela confessa também ter uma filha e promete cuidar bem de Zora. Então Maya concorda em dar-lhe o distintivo e o código. Antes de partir, Tess promete voltar para buscar Maya quando ela tiver mais oxigênio em seu tanque. Tess então corre de volta e encontra uma bicicleta no meio da cidade, usando-a para chegar ao bunker com segurança. Com o código e o distintivo, ela e Lucas entram logo antes que fiquem sem ar. Zora exige saber onde está Maya, então Tess conta tudo para ela, incluindo o sacrifício de Darius. Tess quer voltar com uma nova máscara e pegar Maya, mas Lucas ameaça matá-la se ela não começar a trabalhar na máquina. Tess admite que não entende o suficiente para recriar a máquina de Darius. Furioso, Lucas atira nela. Enquanto Zora tem um colapso nervoso, Lucas se senta ao lado dela e ressalta que ela sabe o suficiente sobre a máquina e o bunker. Então ele quer que ela o ensine como usá-lo, mas se recusa a desamarrá-la. De volta a Maya, ela fica sentada no carro pensando em sua família. Ela percebe que resta apenas 21% de oxigênio, concluindo que ninguém virá buscá-la antes que acabe. Nesse momento, ela fica chocada ao ver algo no chão. É uma plantinha começando a crescer. Essa pequena planta pode ser a esperança de um novo começo em um mundo devastado. Maya arrisca um momento sem a máscara e sente o ar melhorando, alimentando sua esperança. Determinada a continuar lutando pela vida, ela tenta recarregar a bateria solar do carro. Enquanto isso, no bunker, Lucas se desfaz dos corpos de Tess e Micah para evitar o odor. Ele tenta abrir uma lata de comida, mas Zora se recusa a dizer onde está o abridor. Então ele a força a abri-la de outra forma. Zora confronta Lucas por abandonar seu abrigo em vez de retornar para ajudá-los, mas ele permanece indiferente. O alarme soa, indicando um problema com os cabos, e Lucas concorda em soltar Zora para que ela possa resolver o problema, mas ele a restringe ao fornecer oxigênio apenas por alguns minutos. Zora vai ao telhado consertar os cabos, apenas para descobrir que Maya deliberadamente os bagunçou. Após um emocionante reencontro, Zora tenta voltar para dentro, mas Lucas a impede, desejando vê-la sofrer. Juntas, Maya e Zora elaboram um plano. Quando o alarme soa novamente, Lucas sai e encontra Zora aparentemente inconsciente. No entanto, ela surpreende Lucas e o faz tropeçar, permitindo que Maya o neutralize. Elas correm de volta para o bunker, mas Lucas as segue e consegue entrar. Dentro do bunker, ele ameaça atirar nelas se não receber oxigênio, mas Zora o alerta de que isso causará uma explosão. Ele as deixa consertar o problema, mas ao invés disso, elas saem e o trancam dentro do quarto. Lucas, desesperado, dispara sua arma causando uma explosão que o mata. Fora do bunker, Maya e Zora escapam no carro, mas estão com pouco oxigênio. Zora lembra do abrigo mencionado por Micah e os leva até lá, onde são resgatadas pelos sobreviventes. Com a ajuda do abrigo, mãe e filha começam a plantar as novas sementes, dando início à recuperação da vegetação no mundo.